Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre falando de um tema relevante e isso de uma maneira edificante. Hoje nós teremos a pastora Mônica Sommer, que estará conversando conosco. E vamos então estar convidando agora para que ela possa participar, né? Então, aqui está. Vamos convidá-la aqui do nosso debate-papo de hoje. Só esperando um pouco mais para que possa entrar. Parece que entraram, mas está invertido agora. Agora sim, né? Agora sim, parecia... Eu sei que vocês estão clarinhos, mas parecia um casal de fantasmas. Se puderem colocar um pouquinho mais junto um do outro, né? E fazer esse esforço de ficarem mais juntos do que já são. E como Escolheram estão? uma cadeira meio grande para sentar, daí fica... Pois é. Faz parte. A vida é assim, cheia de imprevistos, né? De imprevistos. Como vocês estão? Tudo bem, pastor? E o irmão, tá tudo bem? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, estamos bem. Né? Tá ouvindo bem? Nós estamos aqui. Eu fui convidado por ela, tá? Para estar aí. Não, e por mim também. Quando falei com ela, disse para ver se poderia você participar junto. Nosso admirável senhor Sommer. Muito obrigado. Tudo bem. Então, a pastora Mônica, ela havia tido um sonho que verdadeiramente era parte de Deus, que tem a ver muito com o cenário que hoje nos encontramos, especialmente na Europa do Norte, né? Norte da Europa. E, Mônica, pastora, você poderia contar um pouco desse sonho que teve... Não um pouco, contar o sonho, né? Contar um pouco do sonho, às vezes não tem que contar o sonho. O sonho que você teve, por favor. Bom, primeiro, boa tarde, né? Obrigada pelo convite, mas o sonho, ele veio em função de uma live que eu assisti, que foi feita com o pastor lá, o genro da pastora Vânia. Sim, o pastor Bruno. Nicolete, se eu não me engano. Nicolete. E enquanto estava assistindo ali, o que me chamou muita atenção foi uma frase que ele disse, que ele morando na Alemanha, ele disse: nós estamos pensando, tentando viver como se nós não tivéssemos nada a não ser a palavra de Deus. Amém. Ou seja, ele colocou naquela frase, foi uma frase que para mim impactou, porque eu acho que o que mais importa na vida de qualquer um de nós é termos a palavra de Deus como algo, sim, o máximo na nossa vida. E vivermos dessa forma, vivendo de forma que tanto o nosso raciocínio natural, como as nossas atitudes, a nossa maneira de expressar, tudo pensando como se não houvéssemos ou tivéssemos outra referência além da palavra. E isso me marcou bastante. Ele colocou situações que a Alemanha vive atualmente, colocou sobre os grupos também, que são 800 pequenas igrejas, e quando eu fui deitar, eu assisti eu assisti não na hora, né? Assisti pela gravação. E quando fui deitar, orei por ele. Eu senti de orar por ele e de orar pela Alemanha.
e tá, dormi. Só que existe uma relação assim muito, para mim, é uma coisa assim que eu vejo Deus falar. Uma das maneiras de Deus falar comigo é, de repente, eu estou sonhando, mas eu nem e me acordo e o sonho continua, Compreendo. né? Como uma visão. E Deus falando, daí eu consigo até ouvi-lo, né? Eu sei que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas eu escuto. E aí eu acordei assim sobressaltada, porque o sonho era muito nítido, e naquela tarde o senhor havia postado uma foto da Louisiana, junto com a Louisiana, no mar lá, aí no Rio, né? Aqui no Rio. Aí no Rio. E vocês estavam os dois, eu acho que era uma ponte, eu não sei onde é que você, bem onde é que era. Ali é num, digamos, num mirante, né, do Leblon, Uhum. na praia do Leblon. Mas Mas parece aí uma ponte mesmo, quando olha, parece uma ponte. porque aparecia assim a metade de vocês, mais ou menos, eu É. não me lembro dos detalhes disso, mas via assim um fundo que tinha um mar, o dia estava lindo pelo jeito, Sim, e sim. estava muito bonita aquela imagem e tudo, e, e no sonho, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer um passeio turístico na Suíça, que tem aquelas embarcações que têm Sim, 2 andares. sei como é. Então, era uma embarcação assim. E essa embarcação, ela tem, vamos dizer assim, o primeiro nível ali, né? O primeiro piso, quando a gente entra na embarcação. Aí depois tem aquela parte fechada, que tem a escada, e aonde a gente pode ir, que a gente chama, que eles chamam lá, né? Primeira classe. Aonde Uhum. normalmente lá em cima tem atendimento de algum restaurante, a pessoa pode tomar algum suco, alguma coisa, pode pedir alguma coisa, fazer alguma refeição. E então o sonho era isso, era bem muito nítido assim. Estava a Louisiana e eu subindo a escada para o segundo nível, que seria a primeira classe. E atrás vinham vocês os dois conversando, né? Só que quando estava subindo naquela escada, já podia avistar assim as águas do mar ali, na verdade do lago, né? São Sim, os sim. gelos dos rios ali, Da neve. da neve ali, que fica aquele azul esverdeado lindíssimo, e já podia ver. Só que quanto mais nós subíamos, né, nesse segmento, Luiziane e eu, e o senhor e o Walter atrás, assim, um pouquinho de espaço, mas subindo logo, né, conversando ali. Quando eu olho, eu vejo duas águas. A primeira é aquela água natural, né, daquela paisagem belíssima que eles têm lá, né? E a outra, eu cheguei a olhar para Louisiana, porque eu me espantei e via uma outra água muito cristalina, num tom azul transparente. E eu olhei para ela como se, assim, admirada, tu também está enxergando o que eu estou enxergando, né? E vamos dizer assim, que aqui é o primeiro nível, né? Aí a Sim. escada, e aqui o segundo nível. Nessa parte, acima daquela parte onde tem o restaurante, aquela volta do navio,
eu vi a água subia e começou a subir muito rápido, mas ela não invadia o navio. Ela era, assim, um mover novo. Mover novo, isso é o segredo de tudo. Um novo mover. E aí, quando eu acordei nesse momento, né? E aí eu sentei rápido assim na cama, pensei, meu Deus, isso aqui não é um sonho normal. Tu tá querendo falar alguma coisa. Lógico. E aí eu levantei, assim, meio que sentei na cama, aí levantei, porque aquilo ali, aí Deus só começou a falar, que ele dizia assim, Ezequiel, né? 47, que fala que eles estão com as águas nos tornozelos, mas eles precisam aprender a nadar. Amém. Aí que eu fiquei assim, mais... assim, o meu coração palpitava mais ainda. Só que no nosso quarto, né, nós temos uma mesinha redonda de centro, que o quarto tem espaço para ir. E quem estava lá? Esse moço aqui. Não sei se o senhor Interessante. lembra. E ele estava assim, e eu automaticamente, aqui está escrito Estocolmo, e ele estava assim. E eu automaticamente peguei e fiz assim. Quando eu fiz assim, Deus falou de novo. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Porque aí o Senhor começou a mostrar que ele tinha um mover muito grande. Eu vou dizer assim, ó, intenso, Amém. rápido e necessário, preparando o tempo da volta de Cristo. Aleluia. Isso me trouxe um temor tão grande. E eu fiquei pensando, puxa, Senhor, Estocolmo é Dinamarca. Aquelas águas, elas banham vários países. O que tu queres? Né? E eu acho que umas 3 noites ou 2 noites, isso, e eu orando pelo Bruno, orando pela Alemanha, orando por esse mover, porque isso foi o que moveu o meu coração. Aí eu tive um segundo sonho. E no segundo sonho, eu não sei se vocês já assistiram aí um programa chamado O Mundo Visto de Cima. Sim, 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 sim. Pois é, era isso que o senhor me mostrava. Só que daí não era só Alemanha. Aí o senhor já me mostrava a Espanha, mostrava Portugal, e isso para mim é muito impactante, por isso que eu acabo até chorando. Porque foi assim, a Espanha, por exemplo, não sei se é um lugar de terremoto, acho que não, mas o senhor mostrava assim como uma onda. A Espanha, nós conhecemos a Espanha, eu sabia que era a Espanha, não só pelo mundo visto de cima, porque eu via lugares específicos. Eu via a Conhecidos. França, eu via a França, no sonho, né? Via a França, a Espanha, Portugal, a Itália, parte da Itália, mas assim, ela se movia como se ela tivesse uma onda, não era um terremoto, não saía do lugar, não destruía nada, nada era destruído. Vamos Os dizer, prédios uma continuavam. tsunami benigna, né? Que não faz mal a ninguém, mas é uma tsunami. Eu vou usar a palavra assim, um mover. Ou havia ali um mover que mexia com tudo. Né? Só não ia ser atingido quem não quisesse, porque vinha assim pelas ruas, pelos prédios, Que ela interessante. vinha como uma onda e baixava, e aí, claro, a gente fica
impactado, né, com esse tipo de... Lógico. Para mim, pelo menos, é impactante. E aí, o Senhor colocou no meu coração sobre os brasileiros, que o nosso país tem muita gente de todas essas raças. Sim. De todas essas nações, né, nacionalidades aí. No entanto, o Brasil tem sido privilegiado em relação ao pregar evangelho. A liberdade que nós temos dado pelo Espírito Santo. E por isso eu creio, né, num avivamento que Deus tem preparado Amém. para esses países da Europa, né, e vai usar muitos brasileiros. Como o corpo de Cristo tem mão, pé, tudo, só o cabeça que a gente não pode mexer. Não é mesmo, não. Resto, né, Deus vai movimentar de acordo com o querer dele. Mas, de novo, eu volto para aquela visão ali dentro daquele barco, porque, para mim, ela continua sendo muito nítida e muito clara. Né? Porque, assim, não era este, né? Mas Sim, a água mas eu vinha, entendo. né? A água vinha, subia, ela ultrapassou, mas ninguém ali de dentro do barco ficou, ninguém era afogado pelas águas e tudo. E aí eu fui dar uma olhada, deixa eu ver a minha Bíblia aqui, nesta passagem, que ela fala ali que a água, não vou ler, né? As pessoas podem ler, né? Mas lá de Ezequiel 47, que fala que a água estava nos tornozelos, depois a água estava pelos joelhos, depois pela cintura. Eu vou atender o netinho ligeirinho. O Bernardo acordou aqui ao lado. Eu entendo esse negócio. E aí depois era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. E era isso que eu via na visão. No sonho, águas crescendo. Né? E eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. E daí no verso 9 diz assim: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Então, para mim, isso é uma... é um avivamento, né? Fica como um avivamento. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. Né? E depois diz assim: as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo haverá, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Amém. Junto a ele se acharão pescadores. Eu entendo que lá existem muitos pescadores. O Bruno é um pescador. Tantas igrejas são pescadoras, mas eu creio que os brasileiros serão usados por Deus para ajudá-los a despertar coisas Amém. que estão adormecidas. Porque, e essa questão assim do Senhor me mostrar como essa embarcação, claro que isso aqui me lembra tudo a tipologia do Velho Testamento. Deus fala conosco através de situações verdade, simples, né? Então, para mim, isso aqui foi algo tremendo. Depois diz ali no 12, né? Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. Por isso eu digo que toda aquela região aonde aquelas águas alcançam, para mim a Europa toda, né? É daquele negócio, é das duas margens, seja margem direita, margem esquerda, norte e sul, toda a Europa, né? Ocidental e oriental. Isso. Ali diz que as folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Deus tem um propósito. Nós
vamos dizer assim, comemoramos, não festejamos, mas comemoramos dia 31 de dezembro agora a reforma, Não, 31 de né? outubro. 31 de outubro, desculpa, obrigada. E da onde veio Lutero? Né? Da Alemanha. Nós estamos bebendo das riquezas que o Espírito Santo tem derramado, mas eles parecem que estão ainda muito... Fora. Uma engrenagem assim que precisa ser lubrificada, né? Certo. Essa alegria que o nosso país já tem, esse louvor que a gente já conhece, que Deus tem falado com a gente, eles precisam ter uma chama revigorada, reincendiada. Uhum. Seria alimentar a chama, fortalecendo-a, né? Deixando a chama mais poderosa até. Isso é interessante, tudo isso que vocês estão falando. Eu até na live com o Bruno, eu tinha dito, não, eu tenho um amigo lá do Rio Grande do Sul, esse sim, alemão de sangue, né? O pastor Walter Sommer. Então, ele é alemão mesmo. E é tão interessante tudo isso que Deus usa, né? Tá aí, essa cara de alemão que não tem para onde negar, né? Que Deus mostra todas essas cenas, tudo isso. Às vezes as pessoas perguntam sobre sonhos e Deus fala através de sonhos e visões, mas a Bíblia fala tantos textos sobre sonhos. O próprio José, esposo de Maria, diz, ele meditava no seu coração e em sonhos um anjo veio e lhe deu a resposta. Diz que Nabucodonosor mesmo pensava no que seria o mundo depois e tudo, e estava aflito, e teve o sonho, Deus falando com ele, o próprio faraó, né? Se Deus fala com o Nabucodonosor e com o faraó, pode falar conosco também, né? Amém. Então, é maravilhoso a gente ver coisas como essa. Estocolmo, essa cidade sueca tão famosa e que é um dos grandes pontos, né, da Escandinávia atual. Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, tudo isso que é o mundo nórdico. E aí voltamos para a Alemanha e realmente houve 31 de outubro, o dia da reforma, a comemoração, 503 anos, creio eu, de reforma. Não estou... 503 anos. E Deus tem uma visão para a Europa. Deus tem uma visão para todas as nações. Mas há algo que Deus... E é interessante o que você está falando, é como se Deus tivesse colocado uma reserva para esses dias que nós estamos vivendo. E uma das maneiras que Deus reserva, ou preserva, ou guarda as águas, ele pode guardar em nuvens e pode guardar em neve. E no degelo descem as águas. É como o Monte Hermon, o degelo do Hermon alimentando, inclusive o texto que você leu, alimentando o Jordão. O Jordão, a origem dele está no degelo do Hermon. Quando alguém caminha lá por Israel e passa por esse lugar que seria a fonte, vamos dizer, a origem do Jordão, vê que águas cristalinas, que águas lindas, né? Águas geladas também, mas que águas maravilhosas, preservadas, purificadas. Eu acho isso uma coisa extraordinária. E é interessante isso, que Deus deu um sonho, e seguido do sonho, uma visão. Um sonho sobre o norte da Europa, uma visão sobre a totalidade da Europa. Isso é algo de Deus mesmo. Eu creio que há várias pessoas agora que, assistindo essa live, devem estar falando assim, puxa Deus, derrama logo sobre a Europa, né? Derrama logo sobre a Europa
esse mover aí. Eu sei que vocês estiveram por aquela região, falou de Suíça, né? A parte da Suíça alemã, Zurique e as cidades ao redor. Eu sei que vocês andaram por lá. E Walter, como um descendente aí, digno desse mundo germano, né? Embora eu sou mais teutônico que você, mas você é mais prussiano, hein? Você tem uma cara de prussiano. É verdade. É mais prussiano. Então, eu diria o seguinte, Walter, eu às vezes digo, a reforma tinha que acontecer na Alemanha, porque tinha que ser aquele caráter mesmo, com todo respeito, mas aí eu estou falando tanto de você quanto de mim, né? Daquela teimosia que só alemão tem, né? Quando bota na cabeça de fazer, vai até o fim. Até o fim. Não, e o alemão é perseverar. assim, né? Não é que eu seja teimoso, os outros é que estão errados, né? Sim, isso é uma verdade também. Agora, como você vê o momento atual na Alemanha, o que você sente? Deus para agir na Alemanha. O que será que acontecerá nessa renovação dessa visão, desse sonho que a pastora Mônica teve? Essas águas novas, esse novo mover. Eu gostei muito dessa expressão que a Mônica utilizou. Um novo mover. Amém. Olha, pastor, o que eu observo é, como o irmão disse, né, os alemães, quando tomam uma direção, eles vão mesmo, eles fazem, né? E existe uma... Não falo aqui com orgulho, não é nada disso, mas... eu entendo. O mesmo tempo de trabalho de um alemão ou de um americano, a produção alemã é muito maior do que a deles, o mesmo período. Então, eles se propõem a fazer alguma coisa, eles fazem. Infelizmente, também quando se propõe a destruir alguma coisa, também eles destroem. É. Então, você vê que Lutero foi o alemão que o senhor levantou para fazer essa reforma, né? Ele usou um modo, aquele monge católico para colocar as teses, né? Que são as ideias dele para mudar conforme a Escritura dizia, porque ele foi convertido ali no conhecimento da Escritura e o Espírito Santo trabalhou na vida dele. No entanto, depois surgiram outros pensadores alemães que torceram toda essa verdade. Eu entendo. Marx, toda essa gente, o Engels e outros, aí fizeram uma confusão daquela, né? Mas eu acredito que o que realmente vale são as orações dos justos. Amém. E as orações daqueles homens, até que foram sacrificados por terem se convertido, as lágrimas que eles derramaram pela Europa, pela Alemanha, estão suscitando frutos aí. Eu acredito que aquilo que a Mônica até hoje viu e sonhou, sim. Ao tempo de Deus, a nossa pergunta, a pergunta de Jeremias, né? Ele disse assim, Senhor, podes me falar sobre essa tua justiça? Ele fez uma pergunta para o Senhor, né? Então, essa é uma coisa estranha. Por que Deus faz assim? Por que Ele não faz na hora, se Ele pode fazer? Agora, por que Cristo veio na plenitude dos tempos? Os tempos de Deus, né? Cristo Sim. veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, enfim, são coisas de Deus. Eu acredito que, às vezes, o Senhor permite que as coisas se apertem para que as pessoas deem valor para o novo que virá. Compreende? Amém. E eu vi ali, por exemplo, Lutero foi o camarada que uniu as tribos alemãs numa confederação, numa unidade, né? E ele trouxe, pela palavra, isso que eu acho interessante, que a Alemanha foi convertida pela palavra. E unida Amém. à linguagem, e a língua alemã, o que eles chamam de Hochdeutsch, né? O alto-alemão, digamos assim, a linguagem plena, correta, foi unida por causa da palavra, por causa da Bíblia. Compreende? Através de Lutero. Então, eu não acredito que Deus tenha feito toda essa obra para, de repente, eles destruírem tudo. E nós vemos que Lógico. na Europa,
a Europa em si esfriou demais, secularizou muito. Secularizou, né? Exatamente. E aí agora, nós observamos... Isso que você falou, Walter, é importantíssimo. Muitos dialetos, muitas línguas, que eram verdadeiras línguas, né? O teutônico, o prussiano, né? E outras línguas que nós citamos aqui, teutônicos e prussianos, mas tornou uma língua só, o germânico, que Lutero ali fez através da Bíblia. Então, muitas línguas numa só língua, muitas linguagens numa só linguagem e num só falar. Isso demonstra uma concordância, uma unidade, um mover de, mais do que unificação mesmo, que houve de pensamento, de cultura e de fé. Isso é uma coisa extraordinária, extraordinária mesmo. E o interessante é que, na visão, a coisa se alastra. Mônica, me corrija se eu estou errado, né? Mas por toda a Europa, agora não mais numa visão, porque no sonho teria uma perspectiva, vamos dizer, a partir de nós, agora uma perspectiva a partir dos céus. Ah, sim. Né? Sim, porque a partir do momento em que veio aquele mover, que Deus começou a mover, nós não tínhamos mais nenhuma interferência, era só o céu agindo. E eu olhava para a Louisiana e dizia, espantada, como se tu estás vendo tudo que Deus está fazendo, mas eu não olhava só à frente aonde a gente saía na escada, porque terminou a escada, a gente visualizava aquela paisagem. Só que dava para fazer a volta e enxergar toda a volta aquela água cristalina. Ela era tão cristalina que, sabe quando bate o sol, assim, a luz na água e parece assim... Parece um vidro, né? De tão limpa, né? Ela, assim, em toda parte ela era limpa. Ela não é... E a outra água, ela permanecia. A água natural. A água dali, a visão era... Eu digo que Deus mostra as coisas em quarta dimensão. Não em terceira. Porque é uma coisa celestial. Então, era muito mais do que aquilo que a gente normalmente vê. A gente pode descrever as coisas, procurar uma exatidão, mas é muito mais profundo. Eu gosto daquilo que diz que a altura, a profundidade, a extensão é muito maior. É muito maior. E que Deus agia assim, os pescadores estão lá. Deus tem preparado pessoas lá para serem pescadoras. Eu vi o Bruno como um pescador. Glória a Deus, glória a Deus. Eles estão lá, só que eles precisam ser ativados. Eles precisam aprender a nadar. Eles estão assim, caminhando, ainda faz barulho quando eles caminham. Não, e aí é que nós temos que entrar, então. Então vamos ativar essa gente. Né? Vamos ativar. Se é para ativar, a gente ativa. Né? Faz alguma coisa para ativar. E isso que me deixou assim, eu tive que depois orar, porque o meu coração pulsava para orar por eles, por aquela região. Eu acho que por isso veio o outro sonho. E nós estamos com o celular encostado em 2 livros. Um está escrito Espanha e o outro está escrito Alemanha. Que coisa interessante. Não, e é interessante que, digamos, na história da Europa, você tem Carlos V espanhol, a Espanha, o Império, que ele queria ser, digamos, do Sacro Império, né? Já é de Carlos Magno. Ele queria ser um imperador como Carlos Magno.
E a Espanha, ela vem com o Império Austro-Húngaro, que é justamente os Habsburgos. Então, tudo isso está ligado, tudo isso está interligado, e surge num momento também a reforma. E como disse um historiador, ele disse: o mundo jamais voltou a ser o mesmo e nunca mais poderá ser igual depois da reforma. Porque foi a reforma que levou o homem a pensar e a pensar em cima da Bíblia, que é uma coisa interessante, a não somente os que os outros dizem, mas a ler e interpretar, a mais do que querer ouvir o que os outros dizem que Deus falou, agora digo eu, mas o que Deus me falou. Aí a coisa muda, porque fica muito mais pessoal. E, por vezes, a gente não nota essa coisa tão importante da Europa, que é, eu diria, um espírito conquistador. A Europa, ela tem um espírito de excelência, de conquista. Amém. E que coisa maravilhosa, um verdadeiro, um genuíno, um real avivamento, que a pira europeia se reacenda. Amém. Para poder, como um farol, brilhar para que o mundo veja. Porque muitas vezes as pessoas... Quantos evangelistas saíram de lá, não é? E quantos avivamentos aconteceram na Inglaterra, por exemplo. Whitfield, né? Wesley. Então, eu creio que algo extraordinário está para acontecer em toda a Europa. Algo extraordinário. Para o mundo inteiro. Jesus, se nós cremos que Jesus está para voltar, que Jesus está nas portas, e frases como essa, nós temos que crer num avivamento que nunca antes aconteceu. Amém. E Amém. muito rápido e intenso, né? Muito isso rápido, isso eu achei interessante. A água, quando nós estávamos, assim, vamos dizer, na metade da escada, que a gente já consegue, os olhos já enxergam lá fora, claro. né? E nós estávamos, eu já vi aquela água. E quando a outra começou a subir, foi assim, muito rápido, muito rápido. Então, eu creio isso é uma palavra de esperança, né? Não é uma coisa lenta, é uma coisa que quando Deus começar a fazer, antes que você termine a sua subida, Deus já fez. Exato. Só que quando nós chegamos lá, bom, já tinha passado. E a gente não demora, aquelas escadas não são tão longas assim. Né? E mesmo que nós estejamos aqui conversando e caminhando, a gente não para numa escada. Lógico. Tem gente atrás, vocês estavam ali atrás. Se nós parássemos, ia trancar vocês e quem viria? Então, é o tal negócio. Temos aí um compromisso de andar pela Europa. O Walter vai ter que ir comigo à Alemanha. Né, Walter? Eu estou aceitando passagens, não tem... Eu nem me faço de advogado, irmão. É só mandar que... Só manda a passagem que eu vou. Passaporte está válido, está tudo tranquilo. Mas, irmão, deixa eu lhe dizer assim, nós tivemos em 2018 em Coburgo. Coburgo é uma cidade, a cidade da onde veio o príncipe Albert, que casou com a Vitória, rainha inglesa. Sim. Foi a grande paixão da rainha Vitória. Aliás, os dois eram muito apaixonados. E por causa dessa história eu quis ir lá conhecer. Fui com a família lá. Ficamos ali na parte central da cidade, né, que é a parte antiga. A Débora foi. A Débora, a Verônica não foi, mas foi a minha cunhada, enfim. E ali nós vimos o castelo onde ele ficou em 1513, uma coisa assim, ficou refugiado ali 5 meses. Vimos também a igreja onde ele pregou, lá está a Bíblia aberta no trecho em que ele pregou e tudo, né? Tem um busto de Lutero. Mas aí já é Lutero. Sim, eu estou falando de Lutero. De Lutero. Estávamos falando sobre a reforma, então me lembrei disso. Nós fomos ali para... Né?
coincidentemente, o príncipe esse é dali, né? E também esteve lá o Lutero se resguardando de alguns ataques, né? Que ele sofria vários. Claro. Mas uma coisa que eu observei é a atmosfera agradável que tem a cidade, né? Acredito que quando a pessoa tem essa vontade de servir, de fazer o bem, a atmosfera fica, principalmente quando existe uma autoridade que faça isso. Então, não é para menos que Paulo também pede a Timóteo que seja orado pelas pessoas que estão investidas de autoridade, né? Sim. Porque é uma questão de hierarquia, né? Da autoridade maior vem a bênção e ela vem descendo, né? Como óleo sobre a cabeça de Arão, que vem descendo pelas barbas, etc. e tal, né? Então, eu vejo assim, eu senti muita graça naquela cidade. Glória a Mas Deus. eu observo que existe um poder espiritual que ele não se desvaneceu, mas que o inimigo tem tentado derrubar, com a secularização, com esfriamento no coração das pessoas, né? Com ideias, infelizmente é assim, né? O inimigo ele tem ideias superficiais, muito rápidas, muito fáceis, compreende? Então vai esfriando a pessoa, eles são muito superficiais, não existe nada de realmente profundo naquilo que ele traz. Mas o Senhor traz algo que, aos olhos humanos, é muito simples, mas o poder espiritual e de profundidade que tem aquilo que Deus traz é completamente diferente, como a Mônica disse. O que ela podia ver com os olhos era uma coisa, vamos dizer, até simples, né? Aquela água transparente, mas ela trazia com ela, no bojo dela, né? Uma presença magnífica, que é a presença de Deus. A vontade de Deus expressa naquela visão, naquele sonho. E que através daquela água transparente, que parece que não tem peso nenhum, ali está o grande poder, ali está a transformação da Europa. E também acredito, assim, que Brasil será o berço agora dos missionários e que vai ser aquele país que vai enviar, né? Já tem enviado, né? Mas vai enviar pessoas para avivar muitas nações do mundo, eu acredito nisso. Eu creio nisso também, creio de todo o meu coração. Assim como eu creio muito em avivar, né, o próprio da terra, né? As pessoas que já estão na terra, apoiá-los, ajudá-los para que cresçam. O apóstolo Paulo fez muito disso, né? Levantou lideranças nacionais. Locais, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Eu gostei muito do que, na visão, a Mônica, quando teve essa visão, visto de cima, tudo, as águas, num sentido de uma inundação benigna, que não era destrutiva, ao contrário, né? Construtiva, abençoadora, e que vem sobre tudo e sobre todos. Cobre tudo e todos. Uma característica assim, dessa água, além da vida, era a alegria. Glória a Deus. Era a alegria. E por isso, era uma das coisas que me movia, assim, por isso eu fiquei, assim, vamos dizer, meus batimentos cardíacos acelerados, né? Eu estava num momento, assim, na presença de Deus muito forte. E porque junto com a água vinha a limpeza, vinha a purificação, vinha a alegria, vinha, sabe, saía, as trevas tinham que ir embora. Quando a luz entra, as trevas têm que ir embora, né? E por onde ele passava, havia transformação. Que haja. Nós temos grandes amigos por toda a Europa, ministérios que estão lá lutando e tudo, e oramos a Deus que Deus os use poderosamente. Eu creio que a gente poderia até mesmo aproveitar antes de dar continuidade e orarmos aqui, orarmos pela Europa, orarmos por esse derramar de Deus, né? Em todo o norte da Europa e do norte da Europa por toda a Europa,
atingido toda a Europa, como a França hoje carece de um mover de Deus, né? Como a própria Espanha sempre careceu, e nos nossos dias há ministérios que estão lá, como o do pastor Tomás Santa Marta. Tomás Santa Marta está com uma igreja impressionante em Madrid, e ele mesmo me contou que um oficial governamental que seria uma liberação de funcionamento, né, dentro do sistema lá espanhol. Um alvará? Tipo um alvará, mas é outro nome que eu não me acordo, quase que eu começo a falar em espanhol, não me recordo agora, né? Mas essa pessoa chegou a segurar ele pela roupa e dizer a ele: eu te odeio. Eu farei tudo para que você não consiga. Mas está lá, funcionando. E quem foi movido do lugar foi o homem, não foi. Porque Deus entrou para resolver, né? Deus entrou para resolver. Mas existe uma oposição enorme. Então seria bom mesmo, eu creio, nós orarmos. Até pedir ao pastor Walter Sommer, né, que ele possa estar orando agora dentro dessa visão, dentro desse sonho, né, que a esposa teve, como vocês são uma só carne, você sendo cabeça do lar, e também um homem de autoridade, porque é pastor, né, ungido de Deus, pudesse estar orando agora por um genuíno, um verdadeiro avivamento para toda a Europa, em especial, falemos de Alemanha e norte da Europa. Amém. Paizinho, sim, nós queremos orar por esta parte do mundo, Senhor, que foi tão importante alguns anos atrás, onde tu trabalhaste, levantaste homens e mulheres para tratar da tua palavra, para anunciar as boas novas. E dali partiram muitos para se distribuírem pelas nações do mundo, Senhor, e levaram a palavra, levaram a verdadeira palavra, a semente da fé ao coração de muitos povos, de nativos, de pessoas que nunca ouviram falar a respeito do Evangelho, e eles foram espalhados pelo mundo. Agora, o Senhor tem esfriado o seu coração. A Europa tem esfriado o seu coração e tem tentado sacudir os seus ombros para tirar o teu jugo que é suave. Nós te pedimos, Pai, por misericórdia, misericórdia. Lembra-te, Senhor, se assim posso, na minha ousadia, dizer, lembra-te daqueles homens que oraram pela Europa, aqueles que foram queimados na fogueira pela sua fé, por aqueles que derramaram seu sangue no solo europeu, Senhor, pelas vidas, pelas almas, Senhor. Ó Deus, nós confessamos a iniquidade deste povo na Europa. Nós também, como seres humanos, somos iníquos, somos maus, mas, Senhor, lembro aquilo que Davi disse: se tu, Senhor, cobrares a iniquidade de todos, de cada um de nós, quem sobrevirá? Quem permanecerá? Ninguém. Senhor, lembra-te, com carinho, com amor, Senhor, daquelas orações e intercessões que foram feitas. E nós, Senhor, aqui nos unimos nesse pedido, nessa oração. Como disse teu servo, oramos pelo norte ali da Europa, porque também ali tão frio é o lugar, o clima, assim, muitas vezes é frio o coração dessas pessoas. Mas eu sei que é um calor, aquele calor que nós dissemos aqui, que não queima, que não mata, o fogo da sarça ardente, que queimava, mas não destruía, que este fogo, o fogo do Espírito, tome conta daqueles países, tome conta daquelas regiões, daqueles rincões ali. E oramos pela Alemanha, sim, pedimos, Paizinho, de onde é originária a minha família, nós te pedimos, Senhor, que tu derrames o teu poder sobre aquele lugar, sobre aquele país. Não te esqueça, Senhor, da Espanha, onde temos também uma igreja nossa, onde também, Senhor, ali em Portugal, Senhor, temos alguns irmãos, e eu ouvi agora nesses dias eles dizerem, mas não existe naquelas igrejas
o louvor como existe aqui no Brasil. E a verdade é esta, Senhor. Nós te pedimos que tu avives o louvor. Louvor genuíno. Que tu queimes os lábios desses louvadores, para que eles façam sacrifícios de louvor diante do teu Amém, trono. Jesus. Paizinho, nós entendemos que tudo isto depende de ti. Tudo isto vem de ti. A salvação, a cura da alma, a cura dos sentimentos, Senhor, a mudança de mentalidade, vem de ti, somente de ti, Amém. de ninguém mais. Se formos esperar por nós, se tu fores esperar por nós, seria talvez uma grande decepção. Mas se tu operares, então sim, nós vamos fazer proezas, então vamos saltar muralhas, então vamos derribar exércitos de inimigos. Então, Senhor, entra na Europa, Senhor. Entra na Europa, Senhor. Derrama, Senhor, do teu espírito com abundância, meu Pai. Como nesta visão, neste sonho, que inunde a Europa, que inunde, que sacuda, sem destruir as vidas, as almas, as estruturas, Senhor. E nós te bendizemos por isso, Pai. Desejar também, repreendemos esse espírito secularizador que tem sido solto naquele território. Nós repreendemos este homem forte, esses exércitos inimigos que ali estão. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e clamamos pelas vidas ali. Clamamos pelas igrejas, clamamos por aqueles homens que estão ali, homens e mulheres, que estão ali anunciando as boas novas, que sejam fortalecidos na sua fé. Amém, Pai. E que a obra que eles estão fazendo, Senhor, seja municiada com sabedoria, Amém. Com poder, Senhor. Oh, Deus, tu disseste através do apóstolo que não tinhas dado a nós espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e moderação. E eu te peço que esse espírito seja derramado sobre estes homens e mulheres que anunciam as boas novas e que as igrejas cresçam, não para a vaidade humana, mas para louvor do teu nome. E que as pessoas, ao olharem essas igrejas, assobiem dizendo: que maravilha! O Senhor está operando, o Senhor está voltando ao nosso território, o Senhor está voltando a estes rincões. Nós te agradecemos, Senhor, porque acreditamos que há, Senhor, efetiva ação em nossa oração. E nós queremos fazer ousada asseveração. Queremos fazer uma confissão aqui, ousada, de que cremos na tua palavra, que Amém. Cremos na oração, que cremos na operação do teu Espírito, que cremos Amém. num Deus que supera o pecado, porque diz, Amém. Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Amém. Visita, Senhor, este território europeu, o continente no nome europeu, de Jesus. tanto do Ocidente como do Oriente. Até mesmo do Oriente vieram as boas novas através de Paulo, dos apóstolos. Verdade. Entraram território adentro da Europa e anunciaram as boas novas, Senhor. Em E Paulo nome de ainda Jesus. disse: quando eu estiver na Espanha, então eu mandarei notícias. Senhor, Amém, Pai. já anunciado na palavra Espanha, a palavra bem clara na minha versão. E eu te peço, Paizinho, que tu visites esses territórios. Amém. Nós Amém. te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos pela inundação espiritual. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o inimigo, ainda que se levante, ele tem de rastejar. E é isso que declaramos aqui na autoridade do nome de Jesus. Satanás, tu rastejas. Tu não vais levantar contra este território. Amém. Não vais vencer. Porque o nome de Jesus está lá. E este nome é aquela rocha que foi vista naquele sonho de Nabucodonosor. A Amém. rocha que foi cortada não por mãos humanas e que destruiu aquela estátua, que destruiu aquele poder humano e que daquilo nada sobrou. Mas a rocha cresceu e tomou conta do mundo. E é nisso Amém. que nós cremos. E é isso que nós aqui anunciamos, alto e bom som, para que Satanás e os seus saibam que a rocha eterna,
vai Aleluia. dominar a Europa, bem como o restante do mundo, no nome de Jesus. Nós assim agradecemos. Amém, amém e amém. 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 Obrigado. Obrigado. Nós estamos chegando ao final já da live, né? Nos lembramos também do pastor Bruno, para que Deus o abençoe, bem como a toda essa nova geração de ministros de Deus na Alemanha e na Europa. Que Deus os use poderosamente no nome de Jesus Cristo. Mônica, obrigado. Walter, muito obrigado. Tá, vocês. E a gente vai ter que planejar. Eu não garanto comprar a tua passagem, mas a gente dá um jeito. Eu vou orar bastante para o Senhor te abençoar, irmão. Se me abençoar, eu compro. Eu compro. Pode orar que eu compro, tá bom? Então a gente... Mônica queria fazer... Fala. Mônica queria fazer uma pergunta. Eu queria... Não, uma pergunta, não. Eu só queria, assim como o senhor deu Ezequiel, depois o senhor me deu ali Colossenses 1:9. Sim. Que fala assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém. Então, assim, eu não sei se alguém da Europa vai ouvir, mas que o povo saiba, que seja anunciado, que nós não cessamos de pedir a Deus que eles sejam, que eles transbordem desse pleno conhecimento da vontade de Deus. E toda a plenitude de Deus não existe 99%. Plenitude é plenitude. Plenitude. Essa é a nossa oração, que eles sejam abençoados e me tocou bastante a vida desse, vou dizer assim, ainda jovem, né? O Bruno com uma responsabilidade, mas que Deus tem um projeto na vida dele, que o Senhor execute. Amém. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você e a todos, né, a vocês dois, pelo debate-papo especial. Hoje aqui nós falando sobre uma visão para a Europa. Que Deus possa realmente executar essa visão. Tá bom? Então, um grande abraço. Até uma próxima vez. Obrigado pelo convite e pela confiança. Não, Deus confia, eu confio com Deus. Amém. Um abraço. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau. E ali ele ficou tirado.